Fala galera, tudo bem com vocês? Então, hoje a aula vai ser sobre o volume do cubo, tá? Aqui nós temos uma figura, né, que nós chamamos de cubo. Lembrando que para ser cubo, nós temos que ter as medidas iguais, tá? Essas medidas dos lados nós chamamos de aresta. Então nós temos aqui a aresta medindo A, essa aresta mede A e essa aresta mede A, tudo bem? Então para ser cubo, nós temos que ter todas as arestas iguais, beleza? Essa é a condição para ser um cubo. As medidas dos lados têm que ser todas iguais, tá? Então aqui eu tenho a fórmula, né, para calcular o volume do cubo. O volume do cubo é igual a ao cubo, tá? Professor, o que é o A? O A nós podemos chamar ele de lado, ou então nós podemos chamar de aresta, tá? Em alguns tipos de exercício vai vir escrito aresta, então vocês têm que lembrar que aresta é a mesma coisa que lado, tudo bem? Então o volume do cubo é igual a V de volume igual a A ao cubo, tudo bem? Esse A, lembrando que é o lado ou a aresta, tudo bem? Aqui, diagonal do cubo, D é igual a raiz quadrada de 3, beleza? Esse A, lembrando, é o lado, é o valor do lado. Esse D é da diagonal, tá? Então aqui nós temos um cubo, temos o volume, a fórmula do volume, e aqui nós temos a diagonal desse cubo, tudo bem? Professor, o que seria a diagonal desse cubo? A diagonal desse cubo, gente, é a diagonal que sai dessa ponta e vem para essa ponta. Essa é a diagonal do cubo, tudo bem? Diferente de a diagonal desse lado para esse lado. Aí seria a diagonal da face do cubo, tá? Vamos lá, eu trouxe aqui uns exemplos aqui para a gente poder fazer, tá? Bem tranquilo. Assim, calcule o volume de um cubo com as arestas, com a aresta medindo 3. Então, significa, se é um cubo, então todas as arestas estão medindo 3 metros, tudo bem? Volume, qual é a fórmula do volume? Volume é igual a elevado ao cubo. Então aqui, se ele fala que a aresta, né? A aresta mede 3, então aqui o volume vai ser igual a 3 elevado a 3. Então o volume vai ser igual a 27. Só que tem que tomar cuidado, a medida aqui é metros. Quando a gente calcula em volume, aqui vai ser metros cúbicos, tá? Então o volume aqui é 27 metros cúbicos. Viu aí como é que é fácil? Só que geometria a gente tem que saber a fórmula, senão fica difícil de chegar no resultado, tá? Então aqui o volume do cubo é igual a elevado ao cubo, substitui o valor da aresta e é só calcular. Lembrando que o que é isso aqui, gente? 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Outro exemplo. Calcule a medida da aresta do cubo, sabendo-se que o seu volume é igual a 64. Agora ele deu volume, ele deu esse valor aqui, ó. Qual é a fórmula? Volume é igual a elevado ao cubo. Só que agora ele deu o volume. O volume é o quê? O volume é 64. Não é isso? O volume é 64. Então aqui nós vamos pegar o valor aqui e vamos colocar no lugar do volume, porque esse aqui é o volume, tá? Então aqui vai ficar 64 metros cúbicos é igual a ao cubo. Logo aqui vai ficar o quê? Como é que eu faço para resolver isso aqui? Porque o que a gente está querendo achar é a medida da aresta. A medida da aresta aqui, para a gente calcular, a gente vai ter que fazer a raiz cúbica. Então aqui vai ficar esse 3 a gente passa para esse lado como raiz cúbica. Então vai ficar raiz cúbica de 64 metros cúbicos. Logo, isso aqui vai ficar A igual a 4 metros. Então está aqui a medida da aresta, ou do lado. Então o cubo vai ter aqui igual a 4 metros. Tudo bem? Então, ó, volume é igual a ao cubo. Só que a medida do volume é 64 metros cúbicos. Então no lugar do V eu coloquei os 64 metros cúbicos. Aqui, para poder resolver, nós fizemos aqui o quê? A
raiz cúbica de 64, né? Deixa eu apagar aqui porque eu acho que está difícil de enxergar daí. Então, ó, vou apagar aqui. Então, isso aqui vai ser igual a 4 metros. Tudo bem? Vamos para a próxima. Calcule o volume do cubo sabendo-se que a diagonal desse cubo é igual a 2 raiz de 12. Vamos lá, então agora ele está falando de diagonal. E o que ele quer? Ele quer que a gente calcule o volume do cubo. Não é isso? Ele quer o volume. Ele quer o volume. Tá? Só que não dá para a gente usar agora. Por quê? Porque a gente não sabe quem é o valor do A ali. Tudo bem? Então eu vou usar, como ele me deu a diagonal, então vamos usar a fórmula da diagonal. Que é o quê? A raiz cúbica. Tudo bem? A raiz cúbica, que é a fórmula da diagonal que está aqui. Tá? A raiz quadrada de 3. A raiz quadrada de 3. A diagonal que ele me deu foi o quê? Ó, ele fala que a diagonal é 2 raiz de 12. Então aqui eu vou colocar o quê? 2 raiz de 12 no lugar da diagonal igual a raiz de 3. Se eu descobrir o A, eu consigo achar o volume. Então eu quero descobrir o A. Então o que eu vou fazer? Vou passar esse cara para esse lado dividindo. Então vai ficar assim, ó, A é igual a 2 raiz de 2 dividido por raiz de 3. Vamos lá, mais uma vez, como é que a gente resolve isso? A é igual a 2 raiz de 2, e aqui é 12, né? 2 raiz de 12. 2 raiz de 12. Raiz de 3. Só que aqui, galera, do jeito que está, a gente não consegue resolver. O que nós temos que fazer? Racionalizar. Raiz de 3 e raiz de 3. Multiplicando isso aqui, eu vou ter A igual a 2 vezes raiz de 36. E aqui eu vou ter raiz de 9. Raiz de 36 é quanto? 6. Então, A é igual a 2 vezes 6. E aqui, 3. Passando para cá, então vai ficar 12 dividido por 3. Então, A vai ser igual a 4. Achando o valor de A, substitui aqui. Então, aqui vai ficar 4 elevado a cubo, né? Vai ser 4 vezes 4 vezes 4, que vai dar 64. Então, o volume aqui vai ser 64 metros cúbicos. Tudo bem? Então, tá aí 3 exemplos, né, clássicos que costuma vir cobrando nas provas aí. Ele te dá o volume da aresta, ele te dá a medida da aresta e ele pede o volume. Aqui, ele deu a medida do volume e pediu para a gente achar a medida da aresta. Aqui ele me deu a diagonal do cubo, para eu poder achar o volume. Então, o que acontece? A fórmula do volume é essa aqui. Só que ele me deu a diagonal, então não dá para usar essa fórmula. Então, eu usei a fórmula da diagonal, né, para achar aqui o valor do A. Diagonal é 2 raiz de 12, né? Aqui eu vou mudar aqui que está errado, ó. 2 raiz de 12. Tá? Aí, o que eu vou fazer? Como eu quero achar o valor do A, passo raiz de 3 para cá. Então, aqui ficou assim, 2 raiz de 12 dividido por raiz de 3. Racionaliza, multiplica em cima e embaixo pela raiz de 3. Aqui vai ficar raiz de 36. 2 raiz de 36. E aqui raiz de 9, porque é raiz de 3 vezes raiz de 3. Aqui vai ficar, quem é a raiz de 36? Raiz de 36 é 6, então ficou 2 vezes 6. E raiz de 9 é quanto? 3. Então aqui vai ficar 12 dividido por 3, que é igual a 4. Então achamos o valor do A, só que não é isso que ele quer. Ele quer o volume. O volume eu tenho que substituir, pegar o valor do A que eu achei aqui e substituo aqui. Então ficou 4 elevado a 3, 4 elevado a 3, 64. Então a resposta aqui é essa aqui, ó. Essa é a resposta, que é o volume do cubo que ele está pedindo. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí a matéria, que é uma matéria fácil. Precisamos da fórmula para poder resolver. Espero poder ter ajudado vocês aí, tudo bem? Um abraço, até a próxima. Fui, tchau, tchau.